Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui às nossas atividades e eu vou fazer agora a demonstração para vocês tanto da parte trigonométrica, tá? A medida do prédio usando trigonometria. No nosso caso nós vamos utilizar a tangente, tá? Vamos usar a tangente para encontrarmos a altura do prédio e vamos também demonstrar para vocês, através de uma estimativa que eu fiz, a altura do prédio utilizando a trena, tá? Aí vocês vão ver como que eu consegui medir todo o prédio utilizando uma trena de 5 metros. E por fim eu vou demonstrar para vocês, e por fim eu vou mostrar para vocês a altura real do prédio. O síndico aqui do prédio me passou a altura através das plantas, ele foi procurar as plantas lá e me mostrou a altura real do prédio. Então eu tenho um cálculo através da trigonometria, eu tenho um cálculo através da estimativa que eu fiz e eu tenho o cálculo real, né, que foi a medida que o síndico me passou. Bom pessoal, para isso nós vamos ver essa demonstração aqui no computador, tá? E vamos ver os vídeos que eu também produzi nesse período aí para que a gente faça as nossas medidas. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com a parte trigonométrica. Vamos acompanhar aqui o vídeo então, primeiramente. Bom pessoal, nós vamos começar aqui o nosso experimento, que é medir a altura do prédio usando o astrolábio que eu confeccionei, tá bom? Então a partir desse astrolábio nós vamos medir a altura do prédio. Primeiramente eu vou fazer o seguinte, eu vou medir a distância do prédio até um determinado ponto, né? Para que eu possa visualizar o prédio. Vem comigo. A partir desse ponto eu vou filmar, a partir desse ponto eu vou ver qual o ângulo que vai dar nessa medida para a gente poder fazer nossos cálculos, ok? Vamos lá. Então eu vou usar o astrolábio agora para medir a altura do prédio, ok? Vamos lá. Então agora eu vou visualizar o ponto mais alto do prédio para me ver quantos ângulos vai dar. Aqui deu 18 graus, né? Pela marcação dá 18 graus. Nós vamos ver que esse 18 graus na realidade é 72 graus, tá? No computador eu vou mostrar para vocês que é 72 graus, ok?
Então agora a gente volta aqui para o computador. Nós fizemos aqui a medida usando o astrolábio, tá? E agora nós vamos fazer a medida através da fita métrica. E eu quero que vocês acompanhem quais foram as medidas que eu precisei para estimar a altura do prédio. Vamos lá. Agora eu vou tirar a medida do prédio. Eu vou fazer uma medida aproximada utilizando a fita métrica. Eu vou medir todo o prédio através da fita métrica. Será que isso é possível? Então me acompanhem para vocês verem como que eu vou filmar. Me acompanhem para vocês verem como eu vou medir toda a altura do prédio, tá? Utilizando a fita métrica. Bom, então vamos aqui medir a base do prédio, que é a altura de uma laje normal, tá? Vamos medir. Perdão, 2,63 metros, ok? Pessoal, agora para a gente continuar a nossa medida do prédio usando a trena, eu vou medir a espessura da laje, tá? Como a laje ela tem essa espessura, eu vou medir aqui, ó. Basta eu medir essa laje aqui que eu tenho a medida de todas as lajes do prédio. A laje tem 17 centímetros, tá? Não estou contando a pedra porque nas residências são porcelanatos. Os porcelanatos são bem fininhos. Então tem aproximadamente 17 centímetros cada laje. Pessoal, tá aqui, ó. Estou em cima do prédio para a gente medir a altura desse triângulo, né? Para a gente fazer o cálculo total da altura do prédio, né, na trena. Eu vou fazer todo ele na trena e vou fazer ele também usando trigonometria, que é a tangente, tá ok, pessoal? Bem, pessoal, agora nós temos aí a medida tirada através do astrolábio e a medida estimada através da fita métrica. E vamos ver agora o resultado, como que ficou esse resultado. Então acompanhe comigo aqui no computador os cálculos, como que foi feito e como foi feito o uso do astrolábio, tá? E algumas orientações que eu quero passar para vocês em relação à utilização do astrolábio. Vem comigo aqui. Bem, pessoal, vamos aqui ao astrolábio. As medidas apresentadas nesse modelo aqui seria o ideal para que a gente calculasse os nossos ângulos. Porém, o astrolábio que a gente produziu, ela tem escala de 0 a 180. Nós não temos de 90 e 90, é 0,70. Por isso que quando eu fiz a medida, eu passei para vocês lá 18 graus. Mas o 18 graus, na realidade, ele equivaleria a 72 graus. Veja aqui por quê. Quando eu faço essa inclinação para poder estar observando o topo do prédio, o pêndulo vem para cá, produzindo um ângulo de 72 graus, mas lá no nosso transferidor ele mostra para mim 18 graus. Então eu pego 90 menos 18 é os 72 graus, tá? Que é justamente esse ângulo aqui que foi formado, tá certo? Então foi formado este ângulo de abertura e através desse ângulo de abertura é que eu vou trabalhar os nossos cálculos. Então agora vamos para o cálculo trigonométrico para a gente ver como que ficou. Então, pessoal, vamos agora ao cálculo usando a trigonometria, tá? E aqui eu tenho a demonstração do prédio, tá? E eu tenho né? Estou aqui. E vamos ter uma observação que o meu
a posição do astrolado ela está a alguns mais de 1 metro acima do solo. Então eu tenho que ver que no final eu tenho que levar essa medida em consideração. Então tá aqui, estou nessa posição, estou exatamente a 20 metros, como vocês acompanharam a minha medida, e quando eu estava a 20 metros, olhei para o topo do prédio, lá no topo da pirâmide, eu constatei que o ângulo era de 72 graus. O ângulo de 72 graus, pessoal, ele é 3,07 mais alguma coisa ali. Só que eu achei melhor calcular utilizando apenas uma casa decimal sem o arredondamento. O que acontece aqui? Quando eu observo o ângulo, eu observei 72 graus e a minha preocupação foi o seguinte: eu não tenho o astrolado, ele dá uma precisão muito boa, porém, como é algo caseiro, é aquela velha história que eu falei para vocês da física. Quando a gente vai usar a física na parte de demonstração, a gente nunca tem um ambiente adequado para que os experimentos saiam de forma 100%. E aqui na matemática da mesma forma. Esse instrumento caseiro que a gente construiu, ele não é perfeito. Então eu pensei o seguinte: bom, eu vou usar aqui apenas uma casa decimal, não vou fazer o arredondamento, eu correndo um risco aqui de, às vezes se eu fizer o arredondamento é melhor, mas eu vou usar apenas uma casa decimal sem fazer esse arredondamento e tentar observar o que pode nos trazer de benefício esse cálculo, se vai ser mais próximo ou não, se vai ficar muito distante, mas eu achei melhor trazer apenas uma casa decimal. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui, usando o tangente de 32 igual a 3, tá? Fazendo os cálculos, nós temos aqui o tangente de 72 graus é igual a cateto oposto, que é o nosso H, que é a nossa altura, dividido pelo cateto adjacente, que é 20 metros. Continuando, substituindo tangente de 72 graus por 3,0, passa o 20 para o outro lado, multiplicando por 3, nós vamos ter H, que é igual a 60 metros. Só que eu tenho que levar em consideração a altura do chão até a minha visão, tá? Eu tenho que pôr ela mais ou menos no rumo da minha visão, que dá aproximadamente 1,70 m, ok? Então eu vou ter que somar 60 com 1,70 m, que é o nível do meu olho. Chegamos à altura que é igual a 61,7 metros. O prédio, então, usando a trigonometria, eu cheguei a 61,7 metros. Agora, gente, eu também estimei a altura utilizando a fita, a trena. Olha só, medi um prédio de mais de 60 metros com uma trena. Então vamos lá, como vocês viram no vídeo, eu utilizei uma técnica, né, para me estimar. Lógico que eu ia conseguir fazer essa medida do prédio, né? Então, o que eu fiz? Ao estimar, eu peguei o seguinte: a laje, qual a espessura da laje, né? Essa laje, ela tem uma determinada espessura e nós temos 20 lajes, que é a primeira laje, né, que é onde está o salão de festa, e aí como nós temos, na realidade, contando com o salão de festa, 19 andares, eu tenho que considerar a última laje, que seria o teto, tá? Então essa última laje eu tenho que considerar. Então nós temos 20 lajes. E cada laje tem a medida de 17 centímetros, ou 0,17 metros. Cada andar, como vocês viram, eu medi o térreo e depois comparei com o meu apartamento, deu a mesma medida, 2,63 metros. Então cada andar tem 2,63 metros. No topo do prédio nós temos aqui o triângulo, pessoal.
E aí vocês viram que eu subi em cima do prédio, lá, fui lá na laje do prédio, lá em cima, para poder fazer essa medida. E essa medida, a gente tem 4,75 metros. Tá? Nesse caso aqui, eu usei 2 casas decimais por conta das medidas necessitadas dessas 2 casas decimais. Tá? E teve outro detalhe, vocês observaram, né? A mureta. Eu tive de medir também a altura dessa muretinha. E essa mureta, ela tem 90 centímetros ou 0,90 metros. Tá? Então agora vamos para os cálculos. Bom, laje, são 20 lajes, então deu 3,40 metros. Andar, 20 andares, porque eu contei o subsolo, contei o térreo, né, como se fosse um andar, né, uma altura. Então nós temos 52,60 metros. O triângulo, né, 4,75 metros. E a mureta, que possui 0,90 metros. Bom, somando tudo isso, nós encontramos 61,65 metros. Praticamente o mesmo cálculo da trigonometria. O mesmo cálculo. Aqui nós temos aqui, como eu estou trabalhando com 2 casas decimais, acabou dando 61,65. E usando a trigonometria deu 61,7. Tá? Agora, gente, vamos verificar aqui a altura real. Tá? A altura real do prédio. Pense, a altura real é 62,20 metros. Tá? E aí eu fui calcular aqui mais ou menos um erro, né? Esse erro trigonométrico deu menos 0,8%. Então, por que eu coloquei menos 0,8%? Porque a nossa altura ela ficou abaixo da altura esperada. Esse menos foi só para a gente, se caso tivesse ficado acima, eu colocaria mais 0, alguma coisa. E o nosso erro de estimativa também ficou a mesma coisa, tá? Menos 0,8. Então, ficou com menos de 1%. Na realidade, se a gente for falar aqui em centímetros, ficou 50 centímetros, tá? Ficou 50 centímetros, uma régua e um pouquinho, tá? O nosso erro aí. Na realidade, esse pequeno erro que teve aí é porque provavelmente o ângulo correto deveria ter sido 71, alguma coisa, 71,7, 71,8, 71,6, não sei. Só que a gente não tem essa precisão. E por conta da gente não ter essa precisão, a gente não conseguiu a medida exata, tá? Mas com equipamentos corretos e medindo tudo de forma precisa, né? A gente conseguiria sim chegar a essa medida, ok? Então, pessoal, tá aí. Eu quero que vocês criem um astrolab e façam algumas medidas e me mostre, faça os cálculos como que eu fiz aqui no papel. Olha, professor, eu medi o muro lá de casa, eu medi a altura da minha casa, tá? Faça essa medida e me mostre, tá bom? Então nós vamos estar encerrando por aqui. Vamos voltar aqui para a sala de aula, né? E para a gente dar continuidade, tá ok?